Sensei, como o budismo enxerga tatuagens? Isso é muito variado, né? Existem na Ásia, inclusive no sul da Ásia, na Tailândia, monges que fazem tatuagens, são até tatuadores, né? Faz parte da tradição local há muito tempo. Eu conheço monges de outras ordens, do Shin, principalmente, que fazem tatuagens, mas no budismo japonês, culturalmente, a tatuagem não é bem vista por uma ligação antiga com a máfia, com a Yakuza japonesa. Quando você chega no Japão, existem casas de banhos, por exemplo, que tem um cartaz na frente. Proibido entrar se você tiver tatuagens. Mas esses são os pontos de vista, vamos dizer, culturais. Eu vou fazer uma abordagem tipicamente do Zen aqui. As tatuagens são feitas para nos distinguirmos dos outros. E elas, de alguma maneira, nos marcam como diferentes dos outros, como indivíduos, separados e diferentes. Isso é o contrário da prática espiritual. Na prática espiritual, nós temos que abandonar a vaidade, abandonar a ideia de querer ser melhor ou diferente dos outros. E na prática monástica, no Zen, inclusive, nós raspamos a cabeça, raspamos a barba. É a tradição. Na Soto Zen você não vai entrar no monastério usando barba e cabelo. Você tem que ficar igual a todos os outros. E todos vão se vestir igual, inclusive homens e mulheres vão se vestir igual. E você não pode usar brincos, perfumes, qualquer coisa que o faça ser melhor ou diferente do outro, cheirar melhor. Qualquer coisa que signifique me enfeitar ou ter vaidade, colocar um broche diferente, usar um anel no dedo, tudo isso é vedado. Quando eu entrei no monastério no Japão, no monastério de Soji Soin, até a minha aliança, porque eu sou casado, foi retirada e eu passei todo o tempo que eu fiquei no monastério sem usar sequer aliança. Porque nada, absolutamente nada, que distinga você dos outros vai ser usado. Então, quando nós fazemos tatuagens no nosso mundo moderno, é porque nós queremos nos enfeitar, ser um pouco diferente do outro, ter uma tatuagem que nos lembra alguma coisa. E mesmo que seja um bom propósito, né? Eu tenho amigo chegado que tatuou um mantra no braço para se lembrar do mantra porque é precioso para ele. Eu entendo o sentimento que o fez fazer isso, mas do ponto de vista do Zen, não deveria ter feito, porque quando eu tenho um mantra no braço, eu tenho um mantra, mas você não tem um mantra. Então esta sutileza deve ser levada em conta no caso da prática do Zen, em que nós tentamos enfatizar a não distinção entre as pessoas, nem por cor da pele, nem por joias, nem por adereços, nem por absolutamente nada. Tudo que você fizer para ser melhor ou distinto do outro não vai ser uma boa coisa na tarefa de você abandonar seu corpo, sua mente, seu orgulho, sua vaidade, desenvolver sua compaixão. Ele não vai ajudar nisso. Ele vai ser um obstáculo, dependendo da sua mente, um obstáculo maior ou menor. Vamos dizer que não é uma regra, não é? Mas é um conselho que eu dou aos meus alunos, que é quando eles dizem eu quero ser seu discípulo, e ele tem uma tatuagem, eu digo, bom, essa foi a última, ok? Você não faz mais.
fica assim, não é? E, então, essa é a ótica final. Leve em conta que antigamente os monges raspavam não só o cabelo e a barba, mas também as sobrancelhas. E você precisa ver como o rosto fica, como é com a aparência de Lord Voldemort, né? Você, na realidade, está procurando não ser bonito, né? Não ser especial. Isso é que é importante. E isso faz prática do Zen e no Daisenji, na minha organização, nós levamos isso a sério entre os monges. Para os monges, essa é uma regra mesmo, né? Para os leigos, não, é só um conselho. Muito obrigado, Sensei. Tem o Daniel Rolim perguntou, e se você já tem tatuagem? Ué, Arranca o conserve braço. essa tatuagem. Conserve essa tatuagem. Não vá gastar dinheiro tirando a tatuagem, não é? Isso Sim. também não seria outra forma sutil de se distinguir, não é? Eu conheço um rapaz que tem um corpo atlético, ele é muito bonito, etc. E um amigo perguntou a ele: por que você? Essa é outra, é uma anedota, né? Um amigo perguntou: ah, você não quer fazer uma tatuagem? E ele, que é um rapaz vaidoso, respondeu: e você colocaria um decalco, um adesivo numa Ferrari? Ai, ai. Sensei, tem o David Den perguntou, buscar a individualidade é inflar o ego? Buscar a individualidade vai reforçar o ego, não é? Na verdade, a frase de Mestre Dogen, de 750 anos atrás, é estudar o Zen e esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado pela miríade de todas as coisas. A frase completa é estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo redunda em esquecer de si mesmo. E esquecer de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. Por isso, se alguém disser assim, eu sou iluminado, eu sou um guru, que é o que acontece frequentemente no nosso mundo moderno, e pessoas assim usam essa imagem para enganar outras pessoas, ou para enriquecer, ou para obter vantagens pessoais, muitas vezes ilícitas. Essas pessoas que dizem isso não são iluminados, porque alguém que sofreu né, a experiência de despertar, esta pessoa não sai por aí proclamando: eu sou acordado, eu sou Buda, eu despertei, eu sou um guru. Se alguém disser eu, então já comece a questionar. Muito obrigado, Sensei. O Leonardo Freitas perguntou o que são os votos leigos. Os votos leigos são votos, 16 votos que um praticante faz para se tornar vamos dizer, para entrar na sanga como um leigo que fez votos, que se comprometeu com a sanga. Isso leva alguns anos para chegarmos até esse ponto. E esses votos começam com não matar, não roubar, não enganar, e vão a votos mais profundos, como não falar bem de si mesmo e rebaixar os outros, por exemplo. Eu vi por acaso uma pergunta que tem uma ligação com o que eu estava falando antes. A pergunta era: se
Se fosse para sermos iguais uns aos outros, não teríamos nascido iguais? Nós não somos criações, não somos criações de um Deus, não existe uma coisa como seríamos iguais se fôssemos para sermos iguais. Não é isto. A prática espiritual é esquecer de si mesmo, porque nós estamos perdidos por nos sentirmos desiguais, diferentes e separados dos outros. Esse é que é o nosso engano. Essa é que é a nossa ilusão. Queremos ser diferentes. E isso significa estar perdido no seu ego. Muito obrigado, Sensei. O Dudu Pertilli perguntou, estudar o budismo sozinho é viável? Intelectualmente é viável, mas apenas assim. Espiritualmente não é viável. Espiritualmente você precisa de professor, da mesma maneira como você precisa de um professor para aprender música. Se você tentar aprender música sozinho, não vai passar de um diletante, talvez talentoso, mas nunca chegará a ser um grande instrumentista e não se beneficiará de todas as técnicas que foram acumuladas nos últimos séculos. Por exemplo, os instrumentos de corda tiveram um enorme progresso na sua técnica e ela foi o acúmulo de grandes professores, começando talvez pelo mais brilhante deles, no início do século XIX, Paganini revolucionou a técnica, ensinando técnicas que eram desconhecidas e mudando os próprios instrumentos, a maneira como os instrumentos eram feitos. O violino, por exemplo, tinha um espelho muito mais curto no tempo de Bach, no tempo de Vivaldi, porque notas muito agudas não eram tocadas. Quando nós queremos aprender algo sozinhos, não nos beneficiamos de 2.500 anos de história, no caso do budismo, de acúmulo de ensinamentos de muitos mestres. E como o budismo é experiencial, só através de uma prática de experiência é que você progride espiritualmente. Ler livros, estudar, faz eruditos. Mas eruditos não são despertos. São o que são, eruditos. Muito obrigado, Sensei. Tem uma pergunta do Ives Gonçalves, e ele diz: o senhor deve ter mais conhecimento que todos nós sobre o budismo. Como tem tanta paciência a explicar isso para nós? Eu fiz o voto de ensinar, né? Eu sou professor. Então, o Leonardo me faz a mesma pergunta semana após semana. As pessoas fazem as mesmas perguntas, eu respondo as mesmas perguntas. Uma vez eu fui colecionando perguntas e colecionei 300 respostas. E essas 300 respostas foram colocadas num blog, né, com um mecanismo de busca, etc. Mas as pessoas continuam fazendo perguntas. Porque nem todo mundo vai lá num blog, por exemplo, que está disponível lá no daisen.org.br, no meu site, vai lá e tem uma caixa de pesquisa. Se você escrever karma, vai aparecer N textos sobre karma. Se você escrever um termo mais complicado, como Shiryo, vai ter um texto sobre Shiryo. Pensar além do pensar e não pensar. Vai estar lá. Mas eu realmente não espero que as pessoas vão lá procurar num acervo de 3.000 textos as respostas que procuram. Esses pesquisadores são mais raros. Mas eu fiz o voto de responder as perguntas, então eu vou respondê-las sem cansar. Estou respondendo há 20 anos. E está bem assim. Espero que vocês não notem nenhuma impaciência. Muito obrigado, Sensei. Eu mesmo já fiz essa pergunta que esse rapaz fez, né? Senhor, Sensei, e agora aqui que eu comecei a abrir essas caixinhas de perguntas nos stories, né? E eu tenho
eu tenho um local onde eu salvo várias respostas que o senhor deu em texto. Então, eu vou lá no blog do senhor, pego o texto e colo aqui nos stories para a pessoa, né? A pessoa pergunta: ah, você acredita em Deus? O budismo acredita em Deus? O budismo é isso e aquilo? Eu vou lá no blog, pesquiso e colo aqui para as pessoas, né? E eu acho engraçado isso, porque as pessoas não fazem esse tipo de coisa, né? Mas esse é o trabalho, né? Alguns farão, né? São os Farão. chamados alunos acadêmicos, né? Que realmente se esforçam, mas o cálculo eles são menos de 10%. A maioria das pessoas acha mais fácil fazer uma pergunta verbalmente e ouvir a resposta, mas está bem, porque eles estão fazendo o que podem, estão dentro dos seus limites, né? E eu estou disposto a admitir que as pessoas têm seus limites. Muito obrigado, sensei. E, por favor, continue mandando as perguntas, não importa qual, aqui para o sobre budismo também, que pode ficar tranquilo que a gente gosta de sensei, gosta de fazer esse trabalho aqui. Passa o link do blog, Leonardo, está todo mundo Sim, pedindo aí. eu vou passar. Depois, no final da live, podem ir nos stories do Sobre Budismo também. Eu vou escrever aqui enquanto o senhor for dar uma resposta, mas depois nos stories também eu vou deixar um link para o blog do Daisen, para o site direto, porque lá tem mais coisas que são úteis. O Vinícius SCCP pergunta: o budismo acredita em Deus? Se não, em que acredita? Primeiro nós tínhamos que perguntar de que Deus está falando, né? Eu tenho um amigo de Recife, o Adluna, que costuma escrever que o Deus dele é Odin. Então ele sempre se remete aos deuses vikings, etc. E tal. Então, meu Deus é Odin. Mas de que Deus você está falando? Se nós falássemos de um Deus que fosse assim, sem um eu, sem personalidade, fosse o Deus de Spinoza, por exemplo, e fosse uma luz infinita no universo inteiro, mas que não, para quem não adiantasse pedir nada, que não interferisse, que não tivesse nenhum plano, ser criado, ele até poderia ser considerado uma hipótese plausível dentro do budismo, mas também seria irrelevante, porque se não interferir, seria irrelevante. Nós podemos dizer que o budismo não considera a existência de um Deus interferente. Nós pensamos que se houvesse um Deus para quem nós pudéssemos pedir coisas e que nos atendesse, não precisaríamos pedir, porque ele seria cheio de compaixão e bondade, e antes que nós pedíssemos já estaria nos ajudando. Assim como você faz se seu filho sofre um acidente qualquer, você vai lá e o socorre, sem que ele precise pedir: papai, venha cá, me socorra, mamãe, venha cá, me ajude. E você não diz para ele: peça com fé, senão eu não vou. Não é assim. Então, essa divindade primitiva, uma espécie de pai castigador e premiador, ela não é nem considerada no budismo. Mas dizer que o ateu já é um outro ponto. Eu prefiro dizer que o budismo é não teísta. Ele não considera esse tipo de assunto, porque, como é não verificável, se você acredita, está bem. Se você não acredita, está bem também. Muito obrigado, sensei. E eu estou lembrando de uma pergunta que mandaram por mensagem direta aqui no Sobre Budismo, uma moça, dizendo assim, que encaixa muito bem com o que o senhor acabou de responder. Se o budismo diz que Deus, não há essa crença em Deus no budismo, né? E diz que também o Buda não dava respostas sobre coisas não verificáveis, como que o budismo pode afirmar que não existe alma, se isso não é verificável também? O budismo não afirma que não existe alma. O que o budismo está dizendo é que não existe nada permanente. Se você quiser acreditar que existe uma substância interna em você que você quer chamar de alma, é tudo bem. Só uma coisa: para que ela conserve uma identidade, ela precisaria carregar memória.
E está bem estabelecido que você nasce e não tem memória da vida anterior. E, portanto, se é uma alma sem memória, que não carrega uma identidade, que carrega só, vamos dizer, impulsos kármicos, então não passa de uma onda de energia no universo que provoca novas manifestações. E isso, então, se você quiser chamar de alma, pode, mas é fundamentalmente diferente da alma platônica que foi adotada pelas religiões ocidentais e que carrega uma identidade e que pode ser premiada para sempre em algum paraíso ou castigada por toda a eternidade em um inferno por alguma regra que foi estabelecida por alguém, por uma instituição, por um sacerdote, ou que alguém pegou e escreveu num livro. Nada disso é objeto plausível para o budismo. Muito obrigado, Sensei. E o site do Daisen, eu coloquei ele fixado aqui, tá? Se você clicar e não faz nada, não tem link aqui, mas você pode ir lá no Google ou no Google Chrome ou Firefox, não sei o que você usa como navegador, e digitar daisen.org.br. Além de, e aí eu gostaria de dar esse recado, Sensei, além do blog, lá dentro, se você está precisando de algum material para você praticar, por exemplo, um Zafo, que é essa almofadona aqui, ó, eu falo porque é útil, Sensei. Pode ser alguém que esteja querendo praticar. Ó, isso aqui é uma almofada. Você encontra lá. Se você quiser um lugar para praticar presencialmente, tem no site do Daisen. Então, vai clicando em todos os lugares lá para você. Com certeza você vai achar alguma coisa muito útil lá. Sensei, a próxima pergunta é do Marcelo Araújo. Apenas treinar atenção plena é possível a transformação? Não, apenas por treinar a atenção plena, não. Você vai conseguir uma melhora da sua atenção plena. E isso vai mudar várias coisas na sua mente, mas isso não é suficiente. Isso é apenas um item, vamos dizer, em 2000. Vamos dizer que hajam aproximadamente 2000 sutras, e o sutra que trata da atenção plena, o Satipatthana Sutra, é um dos sutras. Muito obrigado, Sensei. O Roni Alves pergunta assim: eu quero saber o que é aquele pauzinho que o mestre segura muitas vezes. Acho que tem uma cordinha também que o sensei segura de um lado. Ah, sim. Aquele aí é um iai, né? Em algumas escolas, alguns templos, né, monastérios no Japão também se usam um rosso, que tem um penacho de, de crina. E eles, antigamente, um era um bastão para coçar as costas, outro era um espantador de moscas, e com o tempo eles se transformaram em símbolos. Assim como na Igreja Católica o báculo que os bispos usam se origina de um bastão que originalmente era usado para caminhar. É que também existe no Zen um bastão para caminhar, não é? Mas que não é usado hoje. E então, esses, vamos dizer, objetos litúrgicos permanecem como tradições que nós usamos. Mais Muito nada. obrigado. Muito obrigado, sensei. Às vezes a gente acha que é uma coisa super mística, né, sensei? Aí fala, não, usava para coçar as costas, né? Com o tempo torna-se místico. Sim, sim. Tem uma história de que havia um templo e um gato surgiu nas cerimônias e começou a atrapalhar as cerimônias. Então mandaram amarrar o gato. O abade mandou amarrar o gato. Passaram-se uns 300 anos e naquele templo, quando se faziam cerimônias, tinha que ter um gato amarrado. Muito obrigado, sensei. Ah,
O Mauri AT, o que devo saber para entrar na escola budista? Aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, em Três Coroas. Bom, em Três Coroas tem um grande centro do budismo tibetano, um templo fundado pelo grande mestre Shadu Rinpoche. É de uma escola muito diferente do Zen, mas que, vamos dizer, se você praticar 20 anos, vai ser apresentado ao Dzogchen, dentro dessa escola, da escola Nyingma, que é, na prática, o Zen. Então, os textos do Dzogchen são muito semelhantes aos do Zen. Agora, se você quer praticar o Zen especificamente, com essa cara que o Zen tem, que é muito menos ritualística, menos enfeitado, menos espetacular do que o budismo tibetano, você deve procurar o daisen.org.br, lá tem um Daisen virtual. E você clicando lá, você pode sentar para praticar amanhã de manhã comigo, às 6 horas da manhã. Mas, se você está iniciando, nós temos esse projeto da Sobre Budismo, da tutoria do Sobre Budismo, que é muito interessante, com o qual eu tenho colaborado e que tem iniciado muitas pessoas no budismo. Talvez seja uma boa ideia começar por aí. Muito obrigado, Sensei. E ontem eu mandei uma mensagem para o senhor, né, que a gente agora tem mais de 200 alunos, né, na tutoria, então é um projeto que está crescendo e hoje mesmo eu fui ver alguns comentários dentro da plataforma da tutoria e as pessoas agradecendo as aulas que o senhor está dando. Depois eu vou mandar para o senhor ver como é interessante, né, ver que esse trabalho está florescendo assim. Eu agradeço muito ao Muito senhor. obrigado, fico muito contente. Eu agradeço a você por dar esse portal. Muito obrigado, Sensei. Próxima pergunta. Qual seria a quantidade de zazen por dia que o senhor recomendaria? E o tempo de duração? Teoricamente é possível meditar 24 horas por dia, não é? Porque você não precisa estar sentado fazendo zazen para estar meditando. Basta que você faça as suas atividades com aquela mente. Mas, normalmente, recomendamos aos praticantes que façam 2 vezes, de manhã e de noite, e os monges também fazem isso e também fazem retiros com práticas mais frequentes. Se você não conseguir, uma vez. Se não conseguir fazer 40 minutos, faça meia hora. Não dá, 20 minutos. Então, existe uma grande flexibilidade, você tem que ter seu próprio ritmo e começar a progredir. À medida que você senta, você vai sentir necessidade de meditar mais tempo. Muito obrigado, Sensei. Tem uma moça aqui, Elvira Pisigatti, que ela diz: por favor, assisti a aula sobre parábola dos 10 passos do boi. Fiquei em dúvida quando o boi é lançado e domado, quando ele é laçado e domado. Quem o faz? Quem ou que personaliza? Quem ou que é personalizado nesse que o domina? Perdão pelos erros de leitura. Você mesmo, praticante, o boi aí, ele é uma alegoria sobre a mente. O praticante está procurando laçar e dominar sua própria mente. Os 10 passos do boi é uma alegoria em que o boi representa sua própria mente inquieta. Então, ser capaz de dominá-lo, laçá-lo, montar sobre ele, fazer com que ele vá para onde você quer, são os passos de progresso que o praticante do Zen tem sobre a sua mente. Seja senhor de sua mente, foi o que Buda disse. Porque a maioria de nós tem mentes
que estão no automático fazendo coisas, e outras mentes que são arrastadas pelos mais variados sentimentos, raiva, inquietação, impaciência, que vão levando as pessoas para um lado e para o outro, insônia, depressão, ansiedade. São mentes não dominadas, mentes que não estão sob controle do seu possuidor. E é esse o caminho. O primeiro passo do caminho é realmente colocar a mente sob domínio seu. Muito obrigado, Sensei. O David Den fez uma pergunta novamente: como não alimentar o ego num mundo que instiga a todo instante o consumo? Você pode estar nesse mundo, mas não precisa ser desse mundo. O mundo todo, toda a vida, todo o tempo vai tentar agitar a sua mente e levar você para atividades e impulsos que o desviam de uma libertação. Porque você já está aqui, porque está aprisionado. Você já é um ser perdido. Para que você desperte desse sonho de ilusões, você precisa fazer um esforço e o mundo todo vai trabalhar para não permitir que você consiga se libertar. Muito obrigado, Sensei. A Leni Rose pergunta: o budismo pode substituir a família? Não vejo muito sentido na pergunta, não é? Porque a família faz parte de toda a sua trajetória humana. Seria como perguntar: o budismo pode substituir seu corpo? Não, o budismo é uma doutrina, é um método. É um método de libertação. Não podemos dizer nem que é propriamente uma fé. O budismo é outra coisa. Quando alguém me pede para definir, o budismo é uma filosofia, o budismo é uma religião, eu digo, o budismo é o budismo. Ele não se encaixa bem nessas descrições, nem na de religião, nem na de filosofia. Mas ele tem métodos para despertar. Então ele é um caminho para o despertar, para acordar das ilusões. Não é uma fé em si, e não substitui nada, nem seu corpo, nem sua família, nem a comida, nem nada. Não adianta chegar e dizer assim: ah, eu me tornei budista e agora vou me alimentar de luz. Não é? Isso é delírio. Você tem que sentar na mesa e comer direito. Isso é que vai funcionar. E foi isso que Buda ensinou. Nada de exageros. Nem para um lado, nem para o outro. Muito obrigado, Sensei. Eu gosto muito dessa objetividade, porque não fica dando volta, né, Sensei? Às vezes a gente vai ouvir algumas coisas e dá aquela volta, não, faça isso, pronto. Então eu até acho engraçado, assim, porque é muito bom, assim, dar aquele chacoalhão na gente, né? Muito obrigado, Isso é meio Sensei. típico do Zen, porque o Zen tem essa ótica do caminho direto, não é? E ele tem muitas histórias enfatizando isso. Diz que um monge chegou para um mestre e disse: mestre, eu consegui me libertar e não tenho mais noção nenhuma de um eu e não sou arrastado por nenhuma emoção. O mestre ficou olhando para ele e repentinamente pegou o bastão e bateu na testa do discípulo. E o discípulo gritou: ai, o que é isso? E o mestre disse assim: se você não tem nenhuma emoção, de onde é que vem essa raiva? Muito obrigado, Sensei. Pompeia Hidromês, a pessoa que fez a pergunta. Monge Gensho Sensei, poderia falar mais sobre como estar consciente do momento presente, focar no agora? É difícil não deixar a mente vagar no passado ou no futuro. Gachô. A técnica para o zazen, para você obter esse tipo de controle, é
sentar-se absolutamente quieto e voltar para o momento presente. Sua mente vai tentar viajar para o passado e futuro, traga-la de volta. 1000 vezes traga-la de volta. À medida que você fizer isso, você vai exercitar a sua capacidade de retornar para o momento presente. E essa capacidade, então, você vai poder levar para outras atividades da sua vida. Mas a maneira mais fácil é ali, parado, quieto. E essa é uma das funções da meditação, do zazen, meditação sentada. Muito obrigado, Sensei. Tem uma mensagem aqui que não é uma pergunta, mas eu acho que é útil. O Paz Rodrigo diz: as lives com o Monge Gensho enriquecem muito o trabalho do Sobre Budismo. Cria interesse no Zazen. Gratidão. Bom, Que bom, né, Sensei? E aqui, ó, todo dia, Sensei, pelo menos, assim, de manhã, de tarde, à noite, eu sempre estou colocando aquele manual de Zazen, então as pessoas não têm desculpa para não praticar, porque as instruções estão sendo dadas aí, oferecidas gratuitamente todo dia. Deixa eu ver aqui. A Bia Lin perguntou: há orações ou preces no budismo, tal como nas demais religiões? sim, há recitações no budismo. Agora, elas não pretendem pedir nada para ninguém. Então, por exemplo, a oração das refeições começa com: recebamos este alimento conscientes dos inumeráveis esforços necessários para que ele chegue até nós. Não estou agradecendo a ninguém em especial, mas a todos os homens que plantaram, a natureza que cresceu, a chuva que caiu, aqueles que carregaram meu alimento nas costas, aqueles que suaram por ele. Então, meu prato de comida, ele está cheio de muitos esforços e eu tenho que me tornar consciente disto, para não ser também um desperdiçador. Então, as orações no budismo são para criar um aumento de consciência, não para agradecer a algum ser sobrenatural. Muito obrigado, Sensei. O Manuel Surf perguntou: mestre, alguma dica que auxilie na meditação diária? Comece o dia fazendo zazen e isso vai ajudar na sua prática diária. Obrigado, Sensei. A Nova Cândido pergunta se os impulsos kármicos não são as memórias? Não. Os impulsos kármicos independem da memória. Quando você nasce, você já tem determinadas características suas que são diferentes do seu irmão que está ao lado. Você já tem determinados traços de personalidade. Isso mostra com clareza que nós somos diferentes uns dos outros. E como não existem efeitos sem causa, existe uma causa pregressa para isso que independe da memória. Muito obrigado, Sensei. A Alane Assunção pergunta: qual é o posicionamento do budismo acerca da vida pós-morte? Bem, vou dar uma resposta zen. Você não precisa se preocupar. Esse é um curso que todos nós vamos fazer e todos nós vamos receber esse diploma. Você tem que levar a sua vida agora da melhor maneira possível, da maneira mais justa, correta, porque isso vai influir no que vai acontecer depois. Agora, logo depois de morrer, você vai receber boas informações sobre esse assunto com grande precisão. E isso me faz lembrar uma história famosa de um mestre zen que foi interrogado por um rei, que disse:
mestre, me diga, o que acontece quando eu morro? E o mestre disse, não sei. E o rei disse, mas como? O senhor é um mestre zen, famoso pela sua sabedoria? Como não sabe? Ele disse, eu sou um mestre zen, mas não sou um mestre zen morto. Muito obrigado, sensei. Eu não consigo me segurar, sensei, porque é muito boas as respostas. Eu tenho que aprender a me controlar mais um pouco. Ai, ai. A Kate Hans pergunta, Kate Hans, existe reencarnação na visão budista? Na visão budista, reencarnar é uma palavra muito inadequada, porque ela significa ganhar uma carne de novo, reencarnar. E significaria que existe um eu que perde um corpo e que ganha outro. Essa é uma palavra que não deveria ser usada no budismo. Ela provém de traduções errôneas durante muito tempo. Até livros budistas usam a palavra reencarnar, reencarnação ou renascimento. Eu prefiro usar a expressão nova manifestação kármica, porque significa que o karma manifestou um novo ser, que esse assume uma identidade. Então é o karma que gera identidades, não são as identidades que carregam karma. Muito obrigado, sensei. O Carmelo Bilota pergunta, boa noite. Gostaria de saber se o cumprimento Namastê é usado no budismo. Não, esse é um cumprimento típico da yoga. Não é usado no budismo, principalmente no budismo zen. Nós usamos a expressão gassho, que significa esse cumprimento com as duas mãos. Mas isso são só palavras. Quando alguém escreve namastê, eu entendo o que ele está querendo dizer. Muito obrigado, sensei. Agora nós vamos para as últimas perguntas aqui. O Maurício S. Cleal pergunta, como identificar uma experiência mística durante a prática? Pegue a experiência que você teve ou que sentiu e leve até um professor devidamente qualificado. E agora nós deveríamos falar o que é um professor qualificado. Professores qualificados pertencem a escolas tradicionais e antigas. Não são pessoas que surgiram agora e que inventaram uma escola agora, ou que se autonomearam mestres. Não são monges noviços, são pessoas com uma larga e antiga experiência e estão vinculados a uma instituição tradicional que o chancela. Se você seguir esse caminho, evitará grandes enganos e grandes enganadores também. Não com certeza absoluta, ainda observe seu professor durante algum tempo para realmente aceitá-lo como seu professor. E mesmo quando você tem um professor durante um tempo, pode ser que você ache seu professor muito exigente, muito duro naquilo que ele lhe diga. E várias vezes aqueles que me veem me acham simpático, tenham cuidado para serem meus alunos, porque quando se tornam meus alunos, eu sou exigente e severo com eles. E muitas vezes as pessoas não querem isso, só querem elogios e não querem críticas, não querem ajuda de verdade. Portanto, leve todas essas coisas em conta quando está procurando um professor. Muito obrigado, sensei. Agora a última pergunta do Aaron Glass. A iluminação despertar também pode ser considerada impermanente? Gachô. Depende do nível, não é? Em geral, o despertar
tem muitos níveis de profundidade. E os primeiros são muito leves e você pode perdê-los e apenas se lembrar que teve uma experiência interessante. E isso não significa nenhuma solidez, nem mudança pessoal. Agora, se nós falarmos de um despertar do tipo de um Buda, um despertar de altíssimo nível, ele muda toda a vida para frente, não é? E muda também suas novas manifestações kármicas. Portanto, ele é difícil de ser regredido. Mas na vida, nesta vida, nós tanto podemos andar para frente como andar para trás. E andar para trás é muito fácil. Basta cometer erros, deixar-se levar pela vaidade, pelo orgulho, pela vontade de ser especial, muitas vezes pela vontade de querer ensinar os outros, uma grande armadilha. Então, é necessário que as pessoas compreendam que o caminho espiritual tem sim possibilidade de regredir, basta fazer coisas bem erradas e a regressão é certa. Mas nós podemos ser disciplinados, podemos estar dentro da correnteza, apoiados numa sanga, ficar junto dos nossos companheiros, suportar as críticas, reconhecer nossos erros e continuar avançando. Isso é possível. E essa é uma das grandes virtudes da sanga, da comunidade. Ser capaz de ajudar, perdoar e encorajar as pessoas no seu caminho. Sensei, muito obrigado pelo tempo do senhor e pela paciência que com certeza o senhor demonstra para responder essas perguntas, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Leonardo. Posso dizer que eu me divirto um pouco também. Sim. Agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Sensei. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o final com a gente também. Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Tchau, Sensei. Gachô. Gachô a todos.